Olá, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo na 10ª temporada do Clube do Livro, o nosso clube de literatura cristã, onde nós mergulhamos em autores e títulos para edificar a nossa fé e transformar a nossa vida. A 10ª temporada é a temporada do livro A Batalha de Todas as Gerações, do Bispo J.B. Carvalho. Estamos mergulhando nessa literatura que eu disse para você que é a literatura mais importante que eu já li em toda a minha vida. Eu me lembro do primeiro livro que eu li, chamado Barco, assim, posso ter lido outros livros antes, mas o que eu lembro de primeiro é chamado Barcos de Papel, da coleção Vagalume que eu li para a escola. Desde então, nunca deixei de ler, nunca deixei de mergulhar na literatura, seja ela secular ou cristã, mas de todos os livros que eu li, esse é o mais importante. Eu quero que você entenda isso. Esse livro é para esse tempo. Esse livro é para hoje, é para agora. Esse livro desvenda na minha vida e na sua vida situações que têm determinado algumas decisões e tem direcionado a nossa vida nem sempre para o mesmo lugar que Deus espera que eu e você possamos ir. Por isso que eu falo que esse livro é muito importante. Talvez você vai ter que ouvir ou assistir esses vídeos mais de uma vez para compreender a profundidade ou a grandiosidade das revelações bíblicas desse livro. O bispo J.B. Carvalho tem sido muito feliz na forma como ele apresenta a narrativa, e eu já falei para você que esse livro tem uma narrativa profética e uma narrativa estratégica. Ou seja, ao mesmo tempo que ele traz verdades proféticas, ele também traz estratégias para que eu e você possamos aplicar no nosso cotidiano. Mas o melhor de tudo é que é tudo fundamentado na palavra. Fazia tempo que eu não li um livro com tantas referências bíblicas dentro do próprio livro. E isso faz toda a diferença, porque você tem acesso às escrituras diretamente no próprio livro. Então isso ajuda você a compreender de forma mais rápida tudo aquilo que está sendo ministrado. Amém? Então, eu tenho orado para que esse livro destrave para muitas pessoas, para que essa temporada alcance o maior número de pessoas possível. Eu quero que essa temporada alcance o teu coração, mas alcance o coração das pessoas que você ama e que estão à sua volta, que você divulgue essa temporada, que você divulgue esses livros. Eu não quero que divulgue o canal por conta do canal, eu quero que divulgue o canal por conta do conteúdo. Isso para mim, para Adriana, é o mais importante. Então, eu quero que você nos ajude com isso e para nos ajudar, você só compartilha esse link. Claro que se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like no vídeo ajuda muito, mas nada como você pegar o link e colocar nas mãos daquela pessoa que precisa. Nada como você colocar o áudio que eu estou encaminhando aqui no grupo do WhatsApp e colocar o áudio no WhatsApp das pessoas que precisam. Isso fará toda a diferença. Amém? Nós estamos então nessa 10ª temporada e eu estou muito feliz de compartilhar com você. Esse daqui é o vídeo número 4 do capítulo 4. Então nós estamos encerrando hoje nesse vídeo o capítulo 4 deste livro, A Batalha de Todas as Gerações, um chamado à reconciliação. O tema desse capítulo 4, para você relembrar, já que já estamos no quarto vídeo, ou seja, faz 4 vídeos e 4 áudios que nós começamos, o tema desse capítulo 4 é Feridos na Aliança, Circuncidados ou Ofendidos. Feridos na aliança, circuncidados ou ofendidos. Eu estava conversando ontem com uma membro aqui do nosso Clube do Livro e ela falando, pastor, aquela revelação da circuncisão, aquela revelação para mim mudou toda a história, fez toda a diferença. Eu falei, pois bem, quando eu terminei de ler, eu corri para Adriana e falei assim, amor, preste atenção nessa revelação, olha a sua profundidade, o excesso de carne, a reprodução, as próximas gerações, é algo extraordinário. Mas também esse capítulo 4 trouxe algumas verdades muito interessantes. Por exemplo, o exemplo de Ruth e Noemi, o exemplo de Ana e Penina, o exemplo de Jeremias, o profeta que profetizou e ninguém ouviu. Nós temos aqui 3 exemplos de como vencer a mentalidade de Amaleque, e foi nisso que nós construímos todo esse capítulo 4 e foi nisso que nós compartilhamos todo o capítulo 4. Então, parte 1, parte 2 e parte 3. Estamos encerrando hoje, então, com a parte 4. E nessa parte 4 nós vamos falar entre a queixa e o cântico, a jornada emocional e espiritual de Abacuque.
Então, nós vamos ler esse trecho final. Existem frases de efeito, textos bíblicos e também existem perguntas para reflexão que vão estar no descritivo desse vídeo. Você é encorajado a ler e acompanhar o Clube do Livro com o livro em mãos, como eu estou fazendo aqui, com o livro em mãos, mas você também pode achar as perguntas e reflexões aqui no descritivo do vídeo. Amém? Sem mais demoras, porque ainda temos grandes coisas pela frente, eu quero convidar você então a orar. Pai, nós te agradecemos pelo Clube do Livro, te agradecemos porque hoje, Senhor, nós temos acesso a essa literatura, a uma literatura transformadora, abençoadora, edificadora. E eu peço que o Senhor nos traga a memória, Senhor nos traga a mente, que o teu Espírito ative o nosso espírito para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Aonde esse vídeo estiver sendo passado, aonde esse áudio estiver sendo tocado, que corações sejam alcançados. Deus, eu te agradeço por aqueles que nos permitem entrar no carro, estar na casa, fazer parte do devocional em família. Obrigado por aqueles que estão nos afazeres domésticos, nos afazeres da casa, ou estão no trabalho, Pai, e estão ali fazendo relatório, que a bênção do Senhor alcance cada um dos meus preciosos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Então, vamos nessa, página 104, a batalha de todas as gerações, um chamado à reconciliação. Entre a queixa e o cântico, a jornada emocional e espiritual de Abacuque. Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Existem muitos profetas doentes e feridos. Eles fazem as suas declarações enviesadas por situações não resolvidas em seus corações. É a segunda vez que o J.B. Carvalho traz uma verdade como essa, sobre o altar sendo usado como a expressão da alma e não a revelação do Espírito. Isso significa que nós precisamos estar atentos. As suas palavras nascem mais da dor do que da revelação. Entretanto, a distância entre um profeta e um bruxo é apenas uma linha tênue. O profeta Abacuque esteve nesse limite. E é um dos exemplos mais poderosos de uma pessoa que fez uma travessia da frustração e do ressentimento para um espírito alinhado e transformado. Ele começou o seu livro como alguém confuso, indignado, cansado, etc. Mas termina rendido, cantando e adorando. Ele começa confuso, indignado e cansado e termina cantando e adorando, rendido aos pés do Senhor. Essa transformação é, sem dúvida, uma vitória sobre o espírito da amargura, da decepção e da incredulidade. Abacuque significa abraçador. Ele profetizou antes ou durante a invasão de Judá por Nabucodonosor, que aconteceu em 605 a.C. O seu livro é uma sentença que começa com uma reclamação extensa sobre um cenário generalizado de injustiça. O profeta surge amargurado e coloca suas indagações diante de Deus. Vamos ler Abacuque 1, 2 e 4? Abacuque capítulo 1, versículos de 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a tua destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Na vida, eu já tive os meus momentos de Abacuque. Eu moro em um país que representa exatamente as denúncias feitas pelo profeta. O Brasil é um sanatório coletivo. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque é interessante, né? Eu acredito que esse é o primeiro livro que nós lemos de um autor brasileiro. A Adriana está aqui me ouvindo e eu acho que ela vai concordar. Eu não lembro da gente ter lido nenhum outro livro de um autor brasileiro. E é interessante quando você enxerga a sua realidade, é interessante quando você enxerga o que você está vivendo dentro do seu contexto cultural e social. Então, o J.B. Carvalho é um pastor brasileiro,
tem uma igreja em Brasília. Então ele está trazendo e nos aproximando da realidade que ele quer compartilhar. Isso faz toda a diferença. Eu tenho falado muito, e eu estou fazendo essa pausa aqui para situar você no espaço geográfico. Eu tenho visto e estudado muito, e eu tenho no meu coração o sonho de criar um instituto de pesquisas brasileiro, com pesquisas de referência para a igreja cristã brasileira. Hoje, o que nós usamos, hoje, o que nós temos acesso, são pesquisas de grandes institutos, institutos renomados e sérios, mas que fazem pesquisas basicamente voltadas para o público norte-americano. Barna Group, por exemplo, que é o instituto de pesquisas que eu mais acesso, ou Life Christianity, acho que é esse, que eu também já acessei algumas vezes para fazer algumas pesquisas para algumas ministrações que eu ia compartilhar. Mas nós não temos dados, por exemplo, da cultura brasileira, a não ser os dados que o IBGE nos fornece, por exemplo, mas pouca ou quase nenhuma pesquisa é feita em solo brasileiro a respeito da realidade da igreja. Então, quando eu vejo um autor brasileiro trazendo uma revelação tão poderosa quanto essa que o JB está trazendo aqui, eu quero dizer para você o seguinte: isso nos situa demais e nos faz pertencer à obra e nos faz nos pertencer ao livro. É interessante isso, né? A gente já leu escritores americanos, escritores ingleses, mas brasileiro é o primeiro. Então, nós meio que assumimos para nós a geografia e a realidade que o JB está compartilhando. Amém? Só queria fazer esse adendo aqui. Imagine o país onde o sonho do cidadão é ser servidor público para ter estabilidade. Os partidos flertam com a delinquência que se tornou parte de sua estratégia revolucionária. E o criminoso se tornou o cobrador de uma dívida social. Rappers oferecem aula de ciência política, pichadores proferem lições de filosofia moral e funkeiros pontificam sobre economia. Ou seja, uma inversão completa de valores. A insegurança jurídica do nosso país expulsa o setor produtivo daqui. O dinheiro e os empresários estão fugindo da nossa nação, as multinacionais estão indo embora porque o ambiente de negócios está contaminado pelo marxismo. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo com impostos diretos e indiretos. O Estado arrecada, mas não devolve. Assim, se você quiser segurança, escola, educação, hospital, você tem que pagar. O governo regula o mercado. Há 600 mil cargos de confiança que se tornaram um mercado e são usados como moeda política para negociações de alianças partidárias. Hoje, assim como nos dias de Abacuque, os líderes do povo são lobos. E ele traz uma frase para reflexão aqui no livro, ou uma frase de efeito. Os personagens mais marcantes da Bíblia foram formados no forno da adversidade. As suas marcas não definiram pela tragédia, mas pelo legado. Eu vou ler novamente. Os personagens mais marcantes da Bíblia foram formados no forno da adversidade. As suas marcas não os definiram pela tragédia, mas pelo legado. E aqui o JB traz mais 3 citações bíblicas, passando por Ezequiel, Miqueias e terminando em Abacuque. Ezequiel 22, 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue e destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto. Ezequiel 22, 27. Miqueias 3, 3. Os que também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis em pedaços como para a panela e como carne dentro do caldeirão. É nesse cenário que Deus dá uma palavra para o profeta. E aí sim, Abacuque 1:5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Em meio ao caos, as boas notícias vão chegar. Estou grifando essa frase. Deus disse: eu estou para fazer algo que ninguém vai acreditar quando eu contar. A mensagem inquieta e perturba a mente do profeta. Deus disse: eu vou julgar Judá pelas mãos dos caldeus. O profeta questiona como um Deus santo justificaria o uso dos caldeus a fim de julgar os judeus.
Em Abacuque 2, vemos os 5 ais, que são os 5 juízos liberados contra os gananciosos exploradores, os corruptos e manipuladores, os governantes injustos e sanguinários, os pervertidos pelo poder e pela glória, os idólatras que trocam Deus por obras humanas. Abacuque então se move. Ele deixa a indignação e assume a postura de intercessor. Sobe a torre de vigia, posição de oração, expectativa e vigilância e diz: Por-me-ei na minha torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. E Abacuque 2, de 2 a 4, e Deus responde aquilo que o profeta se propõe. Escreve a visão, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá. O justo viverá pela fé. Olha só que poderoso. O justo viverá pela fé. Outra questão interessante que a gente precisa entender é que quando você tem a completude do livro, quando você traz por exemplo, aqui nesse tópico do livro, o JB está usando o livro do profeta Abacuque, quando você tem uma compreensão do livro do profeta Abacuque ou de qualquer livro bíblico que é usado como fundamento de uma obra literária cristã, aquilo te dá uma clareza muito maior, porque é óbvio que o autor ele não vai trazer todas as revelações a respeito do livro, o contexto histórico, o autor, a realidade social e geográfica da época, os povos inimigos, para quem o livro é direcionado, mas se você já tem isso prévio, meu Deus do céu, você vai conseguir viver algo extraordinário da parte de Deus e um entendimento maior a respeito do que ele está dizendo. Agora, Abacuque se coloca numa posição, e é interessante a gente entender a história dos caldeus. Eles são um povo originário da Mesopotâmia. Eles eram organizados em tribos seminômades e inicialmente ocupavam territórios do sul da Babilônia. Lembra que ele falou no começo desse tópico a respeito de quando o livro foi escrito e qual que era a sua data. Então, 605 a.C., quando Judá estava sobre o domínio de Nabucodonosor, então o rei da Babilônia. Então, eles foram considerados por muito tempo uma ameaça aos babilônicos e assírios, devido às constantes tentativas de domínio. Ou seja, por que você está falando isso, pastor? Porque o profeta Abacuque está trazendo à tona uma realidade, porque Deus iria usar os caldeus como régua para o povo de Israel. Então a gente vê aqui um povo que estava sob o domínio da Babilônia, que estava sendo atacado por um povo seminômade. Então existe uma régua, mesmo que não seja um povo que serve ao Senhor, ou o povo escolhido de Deus, Deus estava usando este povo para julgar a sua nação. Então isso é para nos ajudar a ter uma compreensão maior a respeito de tudo aquilo que nós estamos lendo neste capítulo 4. Abacuque então se move, ele deixa a indignação e assume a postura de intercessor. Sobre a torre de vigia, posição de oração, expectativa e vigilância. Essa é a virada. Abacuque entende que a resposta de Deus não é necessariamente uma mudança imediata nas circunstâncias, mas uma mudança de perspectiva. Meu Deus. A fé é o antídoto. Ela deixa de ser um acusador para se tornar ele deixa de ser um acusador para se tornar um adorador. O contato com a palavra e com a presença de Deus alinha o seu espírito. Então ele ora. Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Abacuque ativa a sua memória profética e se lembra do Êxodo, do Sinai, das guerras vencidas. Amaleque quer que a dor apague os testemunhos do passado. Se você tem um livro, eu colocaria essa frase em destaque. Amaleque quer que a dor apague os testemunhos do passado, mas a memória do que Deus fez cura a alma ferida. A adoração nasce da lembrança de quem Deus é. A adoração nasce da lembrança de quem Deus é. E então, o profeta que começou se queixando termina dizendo: ainda que a figueira não floresça,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Essa é uma das declarações mais radicais contra a lógica da amargura. Mesmo sem provisão, sem colheita, sem resposta visível, há um Deus digno de confiança, uma rocha onde podemos firmar os pés e subir às alturas. Abacuque venceu o ressentimento, a incredulidade, o espírito de amargura. Ele fez a travessia, saiu da queixa e terminou em cântico. Eu não consigo deixar de lembrar em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Nós lemos isso na parte 3, quando ele estava falando sobre Jeremias. Talvez você esteja vivendo um momento Abacuque, frustrado, esgotado, ferido, olhando para um cenário desolador. Eu o entendo, mas hoje deixo aqui um desafio. Tire os olhos dos jornais, das redes sociais. Suba a torre. Ajuste a frequência. Eita, essa palavra está nos perseguindo de forma boa. Ajuste a sua frequência. Lembre-se de quem Deus é. A fé não muda o cenário, primeiro muda a frequência do coração. A fé não muda o cenário de imediato, a fé muda a frequência do coração. Tanto Jeremias quanto Abacuque, eles não tinham visto ainda na prática aquilo que eles profetizavam se tornar uma realidade. Veja, Jeremias profetizou e ninguém ouviu. Abacuque estava no meio de um povo, aliás, estava exilado, estava cativo da Babilônia e agora refém dos caldeus. E ele estava então olhando as coisas por uma perspectiva de fé, que é a frequência de crer que o Deus Todo-Poderoso continua sendo Deus, independente das circunstâncias que eu estou enfrentando, de desespero, de desolação, de escassez. Isso é muito poderoso. Por isso que eu falo, esse livro é o livro mais importante que eu já li. É claro que essa é a minha lente, mas eu sei que também é a sua. E ele traz para nós perguntas para reflexão que vão estar aqui na descrição do vídeo. Primeiro, você está mais influenciado pela indignação ou pela intercessão? Segundo, qual tem sido a sua torre de vigia, oração ou o desabafo público? Porque muitas vezes a gente desabafa publicamente, mas não ora na nossa torre de vigia, que é a intercessão que ele fala na pergunta número 1. Aliás, intercessão pode ser um tópico muito interessante de um conteúdo exclusivo para quem está no nosso grupo do WhatsApp. A Adriana está para gravar um conteúdo exclusivo que sai essa semana e eu vou gravar um outro falando sobre intercessão, que vai estar só disponível para quem está no nosso grupo do WhatsApp. Porque a intercessão é a fonte, é a chave que move o mundo espiritual. Só que a intercessão requer frequência correta, a intercessão requer fé, a intercessão requer conhecimento bíblico, requer conhecimento das ações espirituais de Deus contra toda a obra das trevas. Então nós vamos ter um vídeo exclusivo sobre isso. Terceiro, o que Deus já fez por você que você precisa lembrar hoje? Vamos fazer essa reflexão. O que Deus já fez por você que você precisa lembrar hoje? Quarto, você consegue se alegrar em Deus mesmo quando tudo parece estar falhando ao seu redor? Você consegue se alegrar quando tudo diz que não? Então, façam essas reflexões. Se preciso, pause esse vídeo, reflita sobre isso junto com a sua família, você que está no seu devocional. Se for preciso, pare você mesmo sozinho aí, faça essa reflexão e depois nós vamos continuar este vídeo. Agora, se você quer continuar direto, então vamos lá. Quando a dor vira legado. Quanto a dor vira legado. Preparado? A dor tem duas possibilidades: amarga-nos ou amadurecer-nos. A dor tem duas possibilidades: amargar-nos ou amadurecer-nos. Em toda a narrativa bíblica, vemos homens e mulheres atravessando temporadas de profunda aflição. No entanto, aqueles que entregaram as suas dores a Deus tiveram as suas histórias redimidas e transformadas em legado. A cruz, a cova, o poço, a fornalha e a prisão são espaços onde Deus transforma a fraqueza em fortaleza e a perda em propósito. Este é o caminho da redenção. Quando a dor é colocada nas mãos do Redentor, ela se torna a semente do futuro. Eu vou reler essa frase. Este é o caminho da redenção. Quando a dor é colocada nas mãos do Redentor, ela se torna a semente
de futuro. Olha só, Gênesis capítulo 49, versículos 22 e 23. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, José tinha todas as razões para se tornar amargo. Mas ele se tornou um administrador do Egito, um libertador de sua família, um redentor do passado. Gênesis 50, 20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Graças a Deus. Ruth perdeu o marido, acompanhou a sua sogra amargurada, mas recusou-se a se vitimizar. Escolheu o caminho da aliança e da obediência. O seu sim construiu uma linhagem messiânica. Teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1,16. Rejeitado por Saul, traído por seus amigos, humilhado pelo próprio filho, Davi chorou, fugiu, escondeu-se em cavernas. No entanto, ele não permitiu que a dor o tornasse cínico. Ele transformou as suas feridas em salmos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmos 119, 71. Querido, eu sinto uma atmosfera de fé tão grande nesse final de capítulo 4. Esther era órfã e exilada. Ao ser colocada em um palácio pagão, ela escolheu não se esconder. Ela enfrentou o risco da morte para salvar o seu povo. A sua dor foi canalizada em coragem. Esther 4,14 diz: Quem sabe se não foi para este tempo que chegastes ao reino? Perseguido, ridicularizado, preso injustamente, Jeremias derramou as suas lágrimas diante de Deus, mas não deixou que a dor se tornasse incredulidade. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Açoitado, rejeitado, ferido e com um espinho na carne, Paulo usou cada cicatriz como plataforma para a graça de Deus se manifestar. 2 Coríntios 4,17. A nossa leve, momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. No entanto, nenhuma dor foi tão injusta e nenhuma entrega tão voluntária como a de Jesus, o Cristo. Ele venceu a amargura com amor, transformou o madeiro em trono, a cruz em caminho, o sangue em nova vida para todos os que creem nele. Isaías 53:5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele inaugurou o tempo em que toda ferida entregue a Deus pode se tornar uma fonte de cura para os outros. Os personagens mais marcantes da Bíblia foram formados no forno da adversidade. As suas marcas não os definiram pela tragédia, mas pelo legado. Deus não desperdiça dor alguma. Ele a redime, a reescreve e a transforma em uma história que abençoa gerações. Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de viver desafios e dores na nossa vida, porque essas dores são o nosso legado, são o nosso ministério, quando nós nos permitimos passar pela cura. Que a história desses homens e mulheres de Deus que nós acabamos de relatar possa também ser a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu estou realmente impactado. Eu queria poder transcrever em palavras aquilo que eu estou vivendo nessa leitura. Ele encerra esse capítulo 4 com perguntas e reflexões, que também vão estar aqui na descrição desse vídeo. Primeiro, que dor você tem carregado que ainda não entregou a Deus? Que dor você tem carregado que você ainda não entregou a Deus? Como a sua história pode ser redimida e se tornar um legado? E em terceiro, qual personagem bíblico você mais se identifica nesse momento da sua jornada? São excelentes reflexões.
Excelentes reflexões. E eu quero encerrar falando sobre a reflexão de número 2, como a sua história pode ser redimida e se tornar um legado. Eu entendo que um dos momentos mais difíceis da nossa vida, sem sombra de dúvidas, foi a perda do nosso filho. Mas para mim, em particular, a que mais causou efeito foi a perda do meu pai. E essa perda do meu pai roubou de mim a filiação. Ops, desculpa, eu bati aqui na câmera. Roubou de mim a filiação, a condição de sujeitar e se submeter. Roubou de mim também a minha humanidade, a minha capacidade de sentir, a fragilidade tão necessária para eu ouvir a Deus e entender que Ele me ama a despeito de e busca em mim não a perfeição, mas um coração arrependido. E por muito tempo eu sofri com isso. Hoje eu consigo entender que essa perda do meu pai se tornou para mim um legado, porque uma vez que eu me permiti ser curado, eu entendi a paternidade de Deus, entendi a minha filiação, e eu posso ser hoje um marido melhor, um pai melhor, mas acima de tudo, eu posso ver um ministério que Deus me chamou de forma muito mais eficaz e eficiente. Então, esse é o que eu gostaria de compartilhar a respeito das perguntas e reflexões. Vou meditar ainda sobre qual personagem bíblico eu mais me identifico e eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o personagem bíblico que você mais se identifica e também coloque se você já foi redimido na sua dor e essa dor se transformou em um legado. Eu abençoo a tua vida, te agradeço por estar comigo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Você que está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, estamos rumo aos 700 inscritos e eu quero contar com você para chegarmos lá, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esses vídeos e a esse conteúdo. Se você não deu o seu like, dê o seu like nesse vídeo, ative as notificações. Você que está ouvindo o áudio, muito obrigado. Espero que esse áudio tenha chegado até você com uma boa qualidade, te ajudado a refletir em tudo aquilo que nós estamos lendo. Eu abençoo a tua vida e até amanhã com mais um capítulo da 10ª temporada do livro A Batalha de Todas as Gerações, um chamado à reconciliação. Deus abençoe em nome de Jesus.